Iniciamos o programa Momento com Deus com o tema O Chamado de Deus. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24, as seguintes palavras: Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Você já refletiu sobre o chamado de Deus em sua vida? Que importância você dá ao chamado de Deus? A Bíblia relata que muitas pessoas já responderam ao chamado de Deus. Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Maria, mãe de Jesus, respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Samuel, ainda jovem, respondeu a Deus: Fala, porque o teu servo ouve. E você lembra como Deus lhe chamou? Como você tem administrado e respondido ao chamado de Deus? Qual é o sentido do chamado de Deus na sua vida? Deus pagou um preço muito alto para lhe oferecer esse chamado. Quando alguém adquire um bem, tem o direito e o poder de uso sobre ele. Que interessante! Deus faz o contrário. Ele se torna servo das pessoas, concede a liberdade e não exige retribuição. Antes, sem Cristo, éramos escravos dos nossos senhores, o diabo, a morte e o pecado. O resgate da nossa liberdade foi paga por Deus com a moeda mais cara, que é a vida de seu Filho Jesus Cristo, para que nele vivamos. O apóstolo Paulo descreve muito bem a vida de Jesus em nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E mais adiante repete: para mim o viver é Cristo. Diariamente recebemos da velha natureza, do diabo e do pecado, novos chamados escravizantes. Amorosamente o Senhor nos admoesta para não recairmos nessas ciladas. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Deus quer que permaneçamos na vocação em que fomos chamados. Deus não faz acepção de pessoas e nem de vocações. O chamado de Deus é um só, mas as funções e as condições do chamado variam de pessoa a pessoa, pois é o próprio Deus que concede os dons, conforme os seus propósitos. O importante é que sejamos fiéis a Ele e ao seu chamado. Você pode ser uma pessoa privilegiada com muitos chamados, mas nenhum deles se compara ao chamado de Deus. O chamado de Deus tem o propósito de resgatá-lo do pecado e conceder-lhe a liberdade de glorificar a Deus na vocação em que foi chamado. O seu chamado, exercido com fidelidade, pode ajudar muitas pessoas que ainda não aceitaram o chamado de Deus e não se libertaram da escravidão. Não se ensoberbeça ou despreze a sua vocação. Agradeça a Deus por tê-lo chamado e use os seus dons e condições para glorificar e honrá-lo com a sua própria vida. Amém. Façamos oração. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por ter me chamado e honrado como teu filho. Agradeço-te por Jesus Cristo ter dado a sua vida por mim, e por sua vida quero te servir e anunciar o teu chamado a todos que ainda não te ouviram. Atenda e abençoe-me, por amor de Jesus. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.